olho para a cruz, para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar. Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. Eu sou o pastor Eliomar Paixão e neste momento você está na nossa programação especial de Páscoa. E na nossa programação especial de Páscoa de hoje, eu gostaria de relembrar com você a história de Jesus de Nazaré. A razão pelo qual o Senhor Jesus nasceu e morreu. E neste ano, eu gostaria de fazer isso de uma forma diferente. Ao invés de fazer a leitura aqui do texto, explanar para você, como sempre faço, hoje eu vou fazer desta forma. Acompanhe comigo. Seu amor. Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. O anjo veio e disse: Mulher abençoada, o Senhor é contigo. Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. Não tenha medo, Maria. Deus decidiu abençoar você. Você ficará grávida e terá um filho, e você o chamará Jesus. Ele será um grande homem e será chamado Filho do Deus Altíssimo. O Senhor Deus dará a ele o trono do rei Davi. Ele reinará para sempre sobre Israel. Seu reino jamais terá fim. Mas como eu posso ter um filho? Eu sou virgem. O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o menino nascido será santo, e ele será chamado o Filho de Deus. Maria, a sua prima Isabel, em idade avançada, está grávida. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela está no 6º mês de gravidez, porque nada é impossível para Deus. Eu sou uma serva de Deus, disposta a aceitar a vontade dele, seja ela qual for. Que assim seja e se cumpra em mim. E o anjo foi embora. Naquele tempo, o imperador Augusto mandou uma ordem para todos os povos do império. Todas as pessoas deviam se registrar, a fim de ser feita uma contagem da população. Quando foi feito esse primeiro recenseamento, Cirênio era governador da Síria. Então, todos foram se registrar, cada um na sua própria cidade. Por isso, José foi de Nazaré, na Galileia, para a região da Judéia, a uma cidade chamada Belém, onde tinha nascido o rei Davi. José foi registrar-se lá porque era descendente de Davi. Levou consigo Maria, com quem tinha casamento contratado. Maria estava grávida. E aconteceu que, enquanto se achavam em Belém, chegou o tempo da criança nascer. E Maria deu à luz seu primeiro filho. Enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão.
Naquela região, havia pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos de ovelhas. Então, um anjo do Senhor apareceu, e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito medo. Mas o anjo disse: Não tenham medo. Eu trago boas novas que será de grande alegria para todos. O Salvador. Sim, o Messias. O Senhor nasceu nesta noite em Belém, a cidade de Davi. E esta é a prova de que vocês o encontrarão, uma criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura. No mesmo instante, apareceu junto com o anjo uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial. Eles cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo: Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Então, vamos até Belém. Vamos ver esse acontecimento maravilhoso que o Senhor nos contou. Eles foram depressa e encontraram Maria e José e viram o menino deitado na manjedoura. Então, contaram o que os anjos tinham dito a respeito dele. Todos os que ouviram o que os pastores disseram ficaram muito admirados. Maria guardava todas essas coisas no seu coração e pensava muito nelas. Então os pastores voltaram para os campos, cantando hinos de louvor a Deus pelo que tinham ouvido e visto. E tudo tinha acontecido como o anjo havia falado. Naqueles dias, Jesus foi da Galileia até o Rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por você, e você quer ser batizado por mim? Deixe que seja assim. É dessa maneira que cumpriremos a vontade de Deus. E João concordou. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água. O céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descer em forma de pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Este é o meu filho amado, que me dá muita alegria. Jesus foi outra vez à sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos aleijada. Estavam também na sinagoga algumas pessoas que queriam acusar Jesus de desobedecer à lei. Por isso ficaram espiando Jesus com atenção, para ver se ele ia curar o homem no sábado. Ele disse para o homem: Levante-se e venha até aqui, onde todos podem te ver. E perguntou aos outros:
É lícito na nossa lei fazer o bem no sábado? Ou é um dia para se fazer o mal? É esse um dia para se salvar uma vida? Ou deixá-la morrer? Ninguém respondeu nada. Então Jesus olhou zangado e triste para eles, porque não queriam entender. E disse para o homem: Estenda sua mão. O homem estendeu a mão e ela ficou boa. Logo depois, os fariseus saíram dali e, junto com as pessoas do partido de Herodes, começaram a fazer planos para matar Jesus. Então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego. O dia em que Jesus havia feito lama e curado o homem da cegueira era um sábado. Aí os fariseus também perguntaram como ele tinha sido curado. Ele pôs lama nos meus olhos e eu lavei o rosto e agora eu posso ver. O homem que fez isso não é de Deus, porque não respeita a lei do sábado. Mas como pode um pecador como esse fazer milagres tão grandiosos? E por causa disso, houve divisão entre eles. Então os líderes judeus chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: Mas o que ele te fez? Como ele te curou? Olha, eu já disse e vocês não me acreditaram. Por que vocês querem ver isso outra vez? Por acaso vocês também querem ser seguidores dele? Então eles o xingaram e disseram: Você é que é seguidor dele. Nós somos seguidores de Moisés. Nós sabemos que Deus falou com Moisés, mas este homem nem sabemos de onde ele é. Que coisa esquisita. Ele curou minha cegueira e vocês nem sabem de onde ele é. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas ele atende àqueles que o respeitam e fazem a sua vontade. Desde que o mundo existe, nunca se ouviu dizer que alguém tivesse curado um cego de nascença. Se esse homem não fosse enviado por Deus, eu não estaria curado. Você nasceu com pecado e está tentando ensinar a nós? E o expulsaram da sinagoga. Jesus ficou sabendo que tinham expulsado o homem da sinagoga. Foi procurá-lo e, quando o encontrou, perguntou: Você crê no Filho do Homem? Quem é ele, Senhor, para que eu creia? Você já ouviu. É ele quem está falando com você. Sim, Senhor, eu creio. E se ajoelhou diante dele. Eu vim para esse mundo para julgá-lo. Eu vim para que os cegos pudessem ver e para mostrar para aqueles que pensam ver que eles são cegos. Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, no lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem vinha do cemitério onde estava morando. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. Muitas vezes já tinham amarrado as suas mãos e os seus pés com correntes de ferro, mas ele quebrava tudo. E ninguém conseguia dominar. Passava os dias e as noites nos montes e entre os túmulos, gritando e se ferindo de propósito com pedras. Ele viu Jesus de longe. Correu e caiu de joelhos diante dele. Fora desse homem, espírito maldito!
O homem deu um grito e disse bem alto: O que o Senhor quer de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Imploro em nome de Deus, não me torture. Qual é o seu nome? Legião! Porque existem muitos de nós aqui vivendo dentro desse homem. E pedia com muita insistência a Jesus que não expulsasse os espíritos maus para fora daquela região. Acontece que num morro perto dali havia muitos porcos comendo. Os espíritos pediram a Jesus com insistência: Deixe-nos entrar naqueles porcos! Jesus deixou. E os espíritos saíram do homem. E entraram nos porcos. E estes, que eram quase 2.000, se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Os homens que estavam tomando conta dos porcos fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos campos. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram o homem que antes estava dominado por demônios e ficaram espantados porque ele estava sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Os que tinham visto tudo aquilo lhes contaram o que havia acontecido com o homem e com os porcos. Então começaram a pedir com insistência a Jesus que saísse da terra deles. Quando ele estava entrando no barco, o homem curado pediu com insistência: Me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus não deixou e disse: Não. Volte para os seus parentes e amigos e diga a eles o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom para você e como ele foi misericordioso. Então ele foi embora e contava na região das 10 cidades o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam impressionados. Quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos e lhes disse: Eu tenho esperado por esse momento com profundo desejo, ansioso por ceiar essa Páscoa com vocês, antes que o meu sofrimento comece. Pois eu digo a vocês que nunca comerei esta ceia até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice de vinho, deu graças a Deus e disse: Peguem isso e repartam entre vocês. Eu nunca mais beberei desse vinho novamente, até que chegue o reino de Deus. Depois, pegou o pão e deu graças a Deus. Em seguida, partiu o pão e o deu aos apóstolos, dizendo: Isto é o meu corpo, entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Depois do jantar, do mesmo modo, deu a eles o cálice de vinho, dizendo: Este é o cálice da nova aliança feito por Deus com seu povo. Aliança que é garantida pelo meu sangue derramado em favor de vocês. Mas agora vejam, sentado conosco à mesa, está aquele que irá me trair. Pois eu, o Filho do Homem, devo morrer da maneira como Deus planejou. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Então os apóstolos começaram a perguntar uns aos outros quem seria o traidor.
tiveram uma forte discussão sobre qual deles deveria ser considerado o mais importante. Então Jesus disse: Nesse mundo, os reis e os governadores têm poder sobre o povo e são chamados de amigos do povo. Mas entre vocês, o mais importante deve ser como o menos importante, e o líder deve ser como um servo. Quem é o mais importante? Quem está sentado à mesa ou quem está servindo? Entre vocês, eu sou como aquele que serve. Vocês têm estado sempre comigo nos meus sofrimentos. Por isso, assim como meu pai me confiou o governo em seu reino, eu também confio o governo a vocês, e vocês vão comer e beber à minha mesa no meu reino. E sentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Levaram também 2 criminosos para serem mortos com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali crucificaram Jesus, e junto com ele os 2 criminosos, um à sua direita, outro à sua esquerda. Então Jesus disse: Pai, perdoa essa gente. Eles não sabem o que estão fazendo. Em seguida, tirando a sorte com dados, os soldados repartiram entre si as roupas de Jesus. E os líderes judeus zombavam de Jesus. Ele salvou os outros. Que salve a si mesmo, se é de fato o Messias que Deus escolheu. Os soldados também zombavam de Jesus. Chegavam perto dele e lhe ofereciam vinho comum e diziam: Se você é o rei dos judeus, salve você mesmo. Na cruz, acima da sua cabeça, estavam escritas as seguintes palavras: Esse é o rei dos judeus. Um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus: Você não é o Messias? Então salve-se a si mesmo. Salve-se a si mesmo e a nós também. Você não teme a Deus nem quando está morrendo? A nossa condenação é justa pelo que fizemos, mas esse homem não fez nada de errado. Jesus, lembre-se de mim quando você entrar no teu reino. Eu te afirmo, hoje mesmo, você estará comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta. E escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. Então Jesus clamou em voz alta: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Dito isto, Jesus expirou. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Verdadeiramente, este homem era justo. Pronto, peraí, rapidinho. Eu gostaria de pontuar com você um trecho que você acabou de ver. Talvez tenha até passado despercebido, mas hoje eu gostaria de observar uma pequena parte dessa história de Jesus que é tão rica, que tem tantas aprendizagens, tem tantas aplicações que podemos fazer. Mas na Páscoa desse ano eu queria observar com você esse trecho. Esse trecho aqui. Volta aqui, ó. Na cruz, acima da sua cabeça, estavam escritas as seguintes palavras: Esse é o rei dos judeus. Pronto.
Você observou? Esse trecho aí, ele está narrado pelos evangelhos. E aqui no evangelho de João, João traz uma informação que Mateus, Marcos e Lucas não se preocuparam ou não tiveram ali o cuidado de descrever, mas João teve. Olha só, em João, no capítulo 19, no versículo também 19, o texto diz assim: Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. É exatamente o episódio dessa placa que eu quero observar com você. Olha, o aramaico e o hebraico eram duas línguas muito utilizadas pelos judeus. A língua aramaica, por exemplo, era a língua materna de Jesus e de seus discípulos, do povo da sua época. Eles utilizavam muito o hebraico e o aramaico. O grego já era uma influência lá da Grécia. Lembra daquelas aulas quando falamos acerca da introdução do Novo Testamento, que falei bastante sobre o helenismo? O helenismo era aquela ideia do Alexandre o Grande de espalhar uma língua, uma só economia, uma só moeda, uma só cultura sobre todas as províncias que ele conquistasse. Portanto, todas aquelas regiões ali, todas aquelas regiões do império da época de Jesus, a língua grega influenciava muito e era muito utilizada por conta disso. O latim já era uma língua oficial do Império Romano. Portanto, por conta disso, a inscrição acima da cabeça de Jesus estava em aramaico, grego e latim, para que todos pudessem ver e compreender a zombaria que estavam sendo feita acerca de Jesus. Jesus, ele foi vítima de uma grande armadilha política e religiosa. Infelizmente, a política e a religião não combinam. Por que eu digo infelizmente? Porque a política, ela é importante. A politicagem, não. Mas a política, ela é importante e ela acaba gerindo as nossas vidas econômica, social, às vezes cultural. E a política está presente até na nossa casa. Na nossa casa nós temos uma política de convivência. Os filhos têm hora para entrar, têm hora para dormir, nós temos que comprar, que pagar, que decidir. Isso tudo é política. A politicagem é que estraga a política, e foi a politicagem que estragou a política dos dias de Jesus, que conspirou contra ele. Havia dentro da religião judaica daquela época dois grupos religiosos, os fariseus e os saduceus. Os fariseus e saduceus eram dois grupos religiosos com pensamentos muito contrários. Enquanto os fariseus criam na ressurreição, os fariseus criam em anjos, em seres espirituais, os saduceus não criam em nada disso e por isso eles viviam em constantes conflitos religiosos. Às vezes, iguaizinho aos nossos dias, em que a igreja A entende que a atuação do Espírito Santo é assim, em que a igreja B entende que é diferente, em que a igreja A entende que a volta de Jesus será assim, em que a igreja B entende que a volta de Jesus será de outra forma. E estas crises e diferenças acabam, às vezes, em grandes confusões. Aqueles dois grupos religiosos que viviam tantos conflitos só se uniram quando foi para tentar contra Cristo. Jesus foi vítima da religião de que forma? Primeiro,
Ele estava causando um rebuliço no meio da religião, porque Jesus, ele tinha uma doutrina firme e tinha uma palavra impactante, de sorte que esta palavra derrubava os dogmas, os ritos, em que no vídeo anterior, na devocional passada, eu falei do legalismo. E os dogmas, os ritos da época de Jesus, eles eram extremamente legalistas. Os fariseus, os sacerdotes, os saduceus, os religiosos da época, eles impunham sobre as pessoas, sobre os pequeninos, uma religiosidade, um peso religioso em que eles mesmos não eram capazes de suportar. Eles mesmos não conseguiam viver o que eles cobravam que o povo vivesse. Portanto, Jesus um dia os chamou de sepulcro caiados. Por fora, pessoas bonitas, com vestes de linhos puros, com a aparência de santos, homens separados de Deus, ou para Deus, mas por dentro, pessoas podres, ocas, que estavam vivendo uma vida dupla, dizendo agradar o Senhor, vivendo uma vida dupla e aparentando visivelmente para as pessoas uma vida santa. Pois é, esses grupos religiosos se juntaram querendo tirar Jesus de cena porque Jesus estava ganhando muitos seguidores. Jesus estava arrebatando para si muitas pessoas que estavam abrindo os olhos, porque a palavra faz isso. A palavra de Deus, ela abre os olhos daqueles que estão com os olhos espirituais fechados. O evangelho de Jesus, a pregação de Jesus, ela é libertadora e ela quebra qualquer grilhão. Na época de Jesus, ele estava sendo acusado de blasfemar contra Deus, de querer ser maior do que Moisés, de auto se proclamar rei dos judeus e tantas outras coisas. Eles não conseguiam entender que Jesus era Deus porque ele faz parte da Trindade. Eles não conseguiam entender que ela é a segunda pessoa na Trindade, o Filho de Deus e o próprio Deus, por ser a segunda pessoa da Trindade. Eles não conseguiam compreender a ideia do nascimento virginal de Jesus e então Jesus assim ser sem pecados. Eles não conseguiam compreender a ideia de Jesus ser o Filho de Deus e ser humano ao mesmo tempo. Eles não conseguiam entender que a morte de Jesus iria nos libertar de todo o pecado. Eles não conseguiam entender que o poder e a autoridade de Jesus era dada por Deus mediante o Espírito Santo. Eles não conseguiam entender que Jesus tinha autoridade para perdoar pecados, porque só quem pode fazer isso é Deus. E de fato Jesus é Deus, porque ele é o Filho de Deus e ele faz parte da Trindade. Deus se manifesta como Pai, Filho e Espírito Santo. E eles não conseguiam entender essas coisas. Então, juntou-se os grupos religiosos e começaram a intentar contra Jesus, fazendo perguntas maliciosas para pegá-lo em contradição. Da mesma forma, a política também se envolveu, porque Jesus começou a ser um problema para os políticos, porque um líder como Jesus, capaz de influenciar as pessoas pelo poder da palavra, porque o próprio Jesus era a palavra viva, então ele tornou-se uma ameaça. Por quê? Porque os governos começaram a se preocupar com os impostos. Os religiosos estavam afirmando que Jesus estava incitando o povo a não pagar o imposto ao imperador. E isso é um problema, porque quem financia o império é o povo. Quem financia o governo, quem financia o Estado, quem financia a federação, quem financia o município, é os impostos do povo. Sem os impostos do povo não há poder. Os homens da época de Jesus até os nossos dias estão sempre em busca de 3 coisas: fama, poder
e dinheiro. E Jesus morreu com aquela inscrição acima dele, de uma forma de zombaria. Jesus, o rei dos judeus, ou Jesus Nazareno, o rei dos judeus. O Pilatos, quando fez isso, não estava crucificando Jesus, reconhecendo Jesus como rei. Ele não fez isso reconhecendo que estava ali crucificando um rei perante os seus súditos. Ele disse que Jesus era rei, zombando do Senhor, zombando do Messias, zombando do Rei dos Reis. Ele não tinha compreensão de que Jesus era um rei acima do trono dele, Pilatos. Ele não tinha compreensão no que Jesus disse, que o reino que ele tinha e que o poder que ele tinha só era lhe concedido porque Deus o concedeu. Ele não conseguia compreender essas coisas. Mas eu afirmo para você, Jesus não era só o rei dos judeus. Jesus é o rei da terra, é o rei dos reis, é o meu rei, é o seu rei, e ele deve reinar em sua e na minha vida. Não adianta apenas Jesus ser rei e não reinar sobre nossas vidas. Permita o rei Jesus reinar sobre o seu viver, reinar sobre a sua história. Permita que ele reine sobre tudo que há em você, sobre quem você é, que ele reine sobre tudo que você tem, que o Senhor possa reinar eternamente na sua história. Tá certo? Bem, eu queria te convidar para domingo à noite celebrar a Páscoa do Senhor e a ceia do Senhor conosco, com a nossa igreja. Portanto, prepare aí em casa o seu cálice, o seu suco de uva, o seu pão, para celebrar a ceia conosco. No ano passado, nós tivemos o privilégio de poder fazer um kit e entregar de casa em casa aos membros da igreja. Esse ano, em meio a todo esse contexto e pelo fato de a gente ter que voltar ao lockdown assim tão depressa e eu não estar aqui também, esse ano então ficou muito em cima da hora para providenciarmos isso. Mas eu queria te pedir que prepare aí na sua casa, prepare um cálice, um sucozinho de uva. Se você não tiver um cálice, pode ser num copo, não se preocupe. Se na hora você não tiver um pão, tiver um pedaço de bolo, tiver um biscoito, que seja. O que importa é o símbolo, é a simbologia da ceia do Senhor. Mas ainda dá para providenciar amanhã, que amanhã é o sábado, tá certo? Então providencie aí o seu suco e o seu pão, que às 19 horas nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor juntos, tá certo? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o nome do Senhor. Neste momento eu quero te agradecer, ó Pai, por esta oportunidade que o Senhor está nos dando de louvarmos e de engrandecermos o nome do Senhor através, ó Deus, da palavra do Senhor aqui agora refletida, Senhor. Abençoa-nos, Pai, para que possamos ser tremendamente abençoados pelo Senhor em tudo que o Senhor nos tem ensinado com a tua morte. Obrigado, Senhor, porque a tua morte nos dá a vida e que somente através do sacrifício do Senhor é que nós podemos um dia morar eternamente com o Senhor nos céus aí na glória. Portanto, Pai, nos ajuda a permanecermos firmes e inabaláveis nessa proposta do Evangelho do Senhor Jesus que nos garante uma vida eterna. Portanto, nós queremos te agradecer pelo teu sacrifício, Pai, porque o teu sangue nos purifica de todo pecado e que o Senhor, de fato e de verdade, é o nosso Rei, é o Rei dos Reis, é o Rei da nossa vida e da nossa história. Toma-nos em tuas mãos e reina sobre nós, a nossa casa e a nossa família. Assim te oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, fica combinado assim, domingo de noite você vai poder celebrar a ceia conosco e você também vai receber o restante deste vídeo, tá certo? E você vai ver como é que acontece a ressurreição de Jesus. Deus te abençoe, te guarde e te dê a paz. Na cruz mostrou